Na Campina FM o som vai rolar. Doutor Ira chegou pra te ajudar. No programa Saúde é Notícia, trazendo saúde com muita alegria. Sintoniza 93, o mundo mundial. O doutor tá na área, é sensacional. Com dicas e conselhos pra te proteger. A saúde é notícia, vai te fortalecer. Muito boa tarde, Lenildo Ferreira, a todos os radiovintes da Campina FM, a você que me acompanha pelo meu Instagram, o @DRIrapb, e você que vai poder assistir essa live mais tarde, que ela vai ficar gravada em todas as minhas redes sociais. Agora, além do YouTube, com o YouTube @DRIrapb, você acha digitando lá na busca Dr. Irapb. Inclusive, Lenildo, o YouTube é a segunda plataforma de busca mais acessada do planeta, né? É o YouTube. E também você vai poder assistir no TikTok, né? Alguns cortes, uns videozinhos mais curtos aí, que eu também entrei no TikTok, Lenildo. E aí, enfim, a gente tem que estar aí, né, passando essas informações em todas as plataformas possíveis, porque o que a gente faz aqui tem utilidade pública. Então, vou dar um abraço para você que está almoçando, no trabalho, você está aí na viagem, deixar menino no colégio, enfim, e largando o turno de trabalho, e que está aí na sua audiência. Sua audiência é muito importante, a multiplicação dessas informações também é muito importante, Lenildo Ferreira. Hoje a gente vai falar, o tema proposto por Irá é a tireoide. Eu vou pedir para que você possa explicar o que é e diga aí para o nosso ouvinte que está em casa. Tem gente que está nos vendo pela internet, mas quem não está, a pessoa quando está ouvindo, ela visualiza, né? Onde é que o camarada acha aqui, como é que dá para achar a tireoide? Pois é, mandar um abraço para Maria Ida Steinmiller, que mandou um áudio ainda agora aqui para a Campina FM, vai lançar o livro hoje no Chopp do Alemão, rememorando, né, Ida? Parabéns, estaremos juntos, se Deus quiser, mais tarde lá no Chopp do Alemão, casa que eu frequentava com o papai quando era criança, né? Papai ia lá, quando a gente ia no centro de Campina. Era alguns pontos, papai sempre ia no centro de Campina Grande. Papai, uma loja lá de roupas que tinha, não tem mais, na Venâncio Neiva, papai ia no Chopp do Alemão e na Livraria Pedrosa, era os points lá que o papai frequentava ali pelo centro. Então, a questão da tireoide, Lenildo Ferreira, e para você rádio ouvinte, a tireoide é uma glândula, né? Ela produz hormônios, é uma estrutura anatômica que tem a forma de uma borboleta, e ela se localiza aqui na região mais embaixo do pescoço, né? E mais anterior, ou seja, abaixo do pomo de Adão nos homens, né? Que é uma localização mais fácil aí para você que está em casa visualizar. Né? O que ela faz no nosso corpo? Ela regula o nosso metabolismo. Ela produz basicamente dois hormônios, que são o T3, o triiodotironina, e o T4, que é o tetraiodotironina, que nas suas formas ativas elas irão, Lenildo e ouvintes, regular o metabolismo de todo o nosso corpo. Ou seja, é a velocidade com a qual o nosso corpo ele processa a energia, ele consome a energia. Então, essa glândula, através desses hormônios, ela desempenha um papel fundamental em todos os órgãos e sistemas do corpo. E como é que a pessoa sabe que esse papel fundamental não está sendo bem exercido, ou seja, está dando falhas? Olha, a gente tem basicamente algumas condições fisiológicas, né? O hipotireoidismo, que é o baixo funcionamento da glândula, geralmente é uma doença autoimune. Na maioria dos casos é causada pela tireoidite de Hashimoto, quando o nosso organismo, Lenildo, ele produz anticorpos que acabam por destruir a glândula. E aí ela vai ficar com a função prejudicada. Então as pessoas, principalmente as mulheres, notam bastante um aumento de peso, notam uma sonolência excessiva, fadiga excessiva, uma indisposição, até mesmo alguns casos de depressão subclínica, Lenildo Ferreira e ouvintes, pode ser causadas por um hipotireoidismo, né? Constipação intestinal. Eu vou dizer assim, em linhas gerais, é uma falta de energia generalizada, né? Por uma causa autoimune. Na contramão disso, é o hipertireoidismo, né? Quando a glândula produz muito hormônio. Isso também é por uma doença autoimune, chamada doença de Graves, né? Que a maior parte dos hipertireoidismos são pela doença de Graves, né, que é quando o nosso corpo também produz anticorpos, e esses anticorpos acabam por estimular a glândula a produzir muitos hormônios. E outras condições que deixam a glândula doente, né, que algo não vai bem, é quando a pessoa cria nódulos na tireoide, que quando a senhora que está aí em casa, mandar um beijo falando em senhora para minha esposa Débora, que está aí, Davi, Lucas e Pedro e Dona Nena, lá da Ramadinha, viu, Lenildo, que está ouvindo também a live.
E quando a gente fala de nódulo da tireoide, principalmente a você aí, minha amiga que está em casa, eu falo minha amiga, Lenildo, porque é uma doença que acomete principalmente as mulheres, né, as doenças da tireoide, e também o câncer de tireoide também atinge principalmente as mulheres. A gente vai ter em cada ano do triênio, de 2023 até 2025, cerca de 14.160 mulheres, isso aí na média, sendo acometidas pelo câncer. E aí é um nódulo visível, especialmente quando a mulher engole. Ela engole um copo d'água na frente do espelho e observa que na base do pescoço subiu um caroço, né, nessa região aqui debaixo do pescoço, né, na parte mais baixa do pescoço anteriormente. Facilmente visível quando a pessoa está engolindo água na frente do espelho. E às vezes algumas mulheres chegam para consulta com a gente porque foi o próprio esposo de frente para ela no ato do almoço, ele repara que ali criou um caroço, né, subindo e descendo. E algumas delas vão sentir também dificuldades para engolir, aquela sensação de entalos, é o que a gente chama de sintomas compressivos, né? Dificuldade para respirar, também uma rouquidão persistente. E uma coisa muito importante, especialmente em se falando de câncer, é o histórico familiar. O histórico familiar, se você é uma mulher que tem a mãe que foi acometida por câncer, um irmão, uma tia, uma prima, enfim, um monte de gente próximo, principalmente parentes de primeiro grau, então fique atenta para que você consiga fazer as situações aí de controle, né, e de prevenção dessa situação que eu estou falando aqui de câncer de tireoide. Mas é importante a gente falar uma coisa aqui, Lenildo Ferreira, que eu acho que é a próxima pergunta que você vai fazer, né, sobre qual a preocupação com os nódulos, não é isso? Mas antes eu queria saber o seguinte: existem mitos, sempre quando envolve a saúde da gente. E tem uma história, que você que vai dizer que isso é mito ou não, da pessoa dizer que está gorda por conta da tireoide. Eu já ouvi isso muito. Eu falei, rapaz, olha, o meu problema é o seguinte, eu como pouco, mas a minha tireoide, é verdade que a pessoa ganha muito peso por conta de um desses problemas de tireoide? Às vezes a gente faz uma certa, vamos dizer assim, brinca um pouco, dizendo assim, você engordou por causa do Mac tireoide, né, por causa daquele burger tireoide, a tireoide pizza no final de semana, né, enfim. Porque a disfunção da glândula, quando ela produz menos hormônios, ela não é capaz de dar um ganho de peso tão grande assim, de fazer com que a pessoa entre num quadro de obesidade mórbida só por causa da tireoide. Então tem muitos outros fatores envolvidos aí nessa situação, né, Lenildo Ferreira? Então não é só culpar a tireoide, tem que ver aí uma causa multifatorial. E esses problemas, como você falou, antes da gente até tratar algumas coisas sobre o câncer, esses problemas da hipo ou do hipertireoidismo, eles têm controle? Tem controle clínico na maioria dos casos, e outros casos eles vão precisar de intervenção cirúrgica, principalmente o hipertireoidismo, quando ele é refratário aos tratamentos clínicos que envolvem desde medicações até mesmo o uso do iodo radioativo, né, para fazer uma ablação da glândula. Já que você falou de iodo, a gente aprendeu na escola que o sal da gente é iodado. Isso. Por conta justamente de algo que tem a ver com o nosso tema de hoje. É verdade que esse iodo que a gente consome no sal é importante para a tireoide? Em que sentido ele é necessário? É verdade, porque a tireoide é o órgão do nosso organismo, Leonardo, que ele faz a organificação do iodo nesses hormônios que eu falei, o T3 e o T4, né, que o elemento fundamental é o iodo, desses hormônios que fazem parte do nosso organismo, e desde os anos 50 é obrigatório todo o sal produzido no nosso país ele ter uma composição de iodo para que nem as crianças desenvolvam um hipotireoidismo congênito, né, porque a mãe não ingeriu a quantidade de iodo adequada, tá certo? E também evitar situações como a dos grandes bócios, né, tireoides muito grandes, como a gente via, até tem fotos assim, de comunidades que não tinham acesso ao sal iodado, com as tireoides extremamente crescidas por causa da falta de iodo. Né? Então, hoje em dia, raramente a gente vê uma situação desse tipo, porque todo sal produzido no Brasil, ele só chega na prateleira do supermercado, do mercadinho, do quiosque, enfim, se ele tiver iodado, né? Se ele tiver iodo na sua composição. Isso é uma lei que vem desde os anos 50 e ela foi aprimorada, né? Nos últimos anos também sofreu alterações para que a composição seja a melhor possível, uma composição ótima, para que a nossa tireoide consiga organificar bem esse mineral para que as nossas células utilizem, ajustando a velocidade do metabolismo do nosso corpo. Doutor Irá, para a gente poder falar sobre o câncer de tireoide, você já explicou como é que se localiza e trouxe algumas características dessa glândula. Qual é o tamanho dela?
Ela pesa em torno de 16 gramas, Lenildo Ferreira, né? 16 gramas, 16 centímetros, 15 centímetros cúbicos, né? É o tamanho ideal. Quando passa desse tamanho, é o que a gente chama de bócio, ou seja, é uma tireoide crescida, né? E esse bócio ele pode conter nódulos ou pode ser só a tireoide de maneira heterogeneamente crescida, né? Quando a gente consegue visualizar bem o paciente engolindo na nossa frente, que sobe aquele caroço aqui na base do pescoço. Algumas mulheres até acham que, quando vem com essa situação, que tem um pomo de Adão também. Desenvolveu. Mas não, às vezes é a tireoide mesmo que cresceu muito, né? E aí, alguns desses casos aí são por causa de nódulos. Mas aí não... Ira, me Oi, pergunta, à vontade. todo nódulo ele vai representar um possível tumor ou pode ter, digamos assim, um nódulo normal, entre aspas? Essa é uma pergunta muito interessante, Silas, porque, ouvintes, é importante a gente dizer que nem todo nódulo ele é câncer, ou seja, ele é neoplásico, ele é a minoria, certo? De 90 a 95% dos nódulos eles vão ser benignos, tá certo? Então, e é uma doença muito comum. Mulheres após os 50 anos, muitas delas têm nódulos da tireoide, né? Chega a ser, em algumas séries, quase 50%, né? Das, vamos dizer assim, das amostras, né, que a gente tem em estatística. Então, você imagina aí se a gente fosse operar 50% das mulheres do Brasil, né? Ia ter que construir hospital só para operar as tireoides aí do povo. Então tem que ter, Lenildo, assim, e Silas e ouvinte, os critérios adequados para que a gente investigue esse nódulo. Se o nódulo for benigno, ele não causa nenhum tipo de problema? Só vai causar problema, Lenildo, um nódulo benigno se ele for muito grande. Sim. Se ele for muito grande, ele vai causar o que a gente chama de sintomas compressivos. Ele é benigno, mas é até uma situação que a gente explica para os pacientes, né? Ele não é câncer, não está suspeito de câncer, que também em tireoide a gente tem isso, mas ele causa sintomas compressivos. Ele está deixando a mulher com entalo, ele está deixando ela engasgada, ela só consegue engolir a comida se tomar suco, se ficar tomando água para que force a descida do alimento, e até mesmo algumas pessoas com dificuldades respiratórias por causa de uma tireoide muito grande. Eu me lembro que uma cirurgia de emergência de tireoide, que é raro, que eu fiz no Hospital Universitário Alcides Carneiro, foi uma senhora que começou a internação dela pela pneumologia com problema, entre aspas, respiratório, mas na verdade era uma tireoide extremamente crescida que estava, vamos dizer assim, amassando a traqueia dela. A traqueia dela ela estava respirando por um filete de ar, entendeu? E aí ela estava com muita falta de ar. E aí eu tive que fazer a cirurgia dela de maneira emergencial para que ela não colabasse a traqueia e ela tivesse um quadro terrível, que é morrer asfixiada no seco. Esses nódulos, eles podem ser tratados com medicamento? Olha, é uma pergunta muito frequente. Na maioria das vezes, não, né? Não tem assim medicamento que vai diminuir. O que acontece é se o paciente tiver ou hipo ou hipertireoidismo, ou se for, por exemplo, uma doença de Plummer, e aí doença de Plummer é um nódulo que está funcionando muito, que está produzindo muito hormônio. Não é a tireoide toda como é a doença de Graves, mas é um nódulo lá, ou alguns nódulos produzindo muito hormônio. Então, o medicamento não vai destruir isso, pode até estabilizar. A gente sabe que quando a tireoide o paciente tem hipotireoidismo, vamos dizer assim, estimula que esses nódulos cresçam mais, né? Eles têm um percentual de crescimento, inclusive, que a gente indica a cirurgia. Se o nódulo crescer um certo percentual de um ano para o outro, a gente indica a cirurgia, porque indica um crescimento anormal, uma progressão anormal desse nódulo. Mas tem, assim, técnicas minimamente invasivas, como, por exemplo, a radioablação. A radioablação é um procedimento que pode ser resolvido no paciente. Alguns colegas no sul-sudeste conseguem até mesmo fazer em consultório, né, através de uma agulha que tem na ponta uma liberação de energia térmica, né, por ondas de rádio, e esse nódulo ele é destruído por essa onda de calor, e ele regride. Né? Então, são alguns casos bem selecionados, Silas e ouvintes, que a gente faz esse tipo de indicação. E outros realmente vão precisar de cirurgia, né? Especialmente os nódulos que têm indicação de punção, não é todo mundo que vai ter indicação de punção. A gente tem, desde o ano 2017, um estudo do Dr. Tesler, lá do Colégio Norte-Americano de Radiologistas, que ele padronizou quando a gente indicaria a punção de nódulo. Porque antigamente, todo nódulo sólido, antes de 2017,
todo nódulo sólido maior do que 1 centímetro, a gente tinha que puncionar, né? Então, a gente tinha que puncionar esse nódulo. E aí, olha só o tanto de gente que estava sendo puncionado e, às vezes, de maneira desnecessária. Então, esse estudo padronizou. E aí, a partir da punção, da indicação precisa da punção, desse nódulo sendo puncionado, e aí é que vai vir o resultado para a gente, que é outra classificação, que ela vai vir desde um nódulo que não foi possível avaliar, até mesmo um nódulo que o diagnóstico dele já vai ser de câncer. Por exemplo, chegou hoje para mim uma paciente no consultório, lá no ProSangue, que era uma classificação chamada de Bethesda 6, ou seja, é o diagnóstico de câncer, um nódulo pequeno. Como ela trouxe o ultrassom para mim, eu achei bastante suspeito o nódulo, pedi a punção e veio realmente um câncer de tireoide, né? Então, assim, não é todo mundo, isso aí é menos de, chega no máximo 15% dos casos esse tipo de situação. Então, são situações bem específicas, não é todo mundo que tem nódulo de tireoide que precisa se desesperar, que vai ter que operar, não é dessa forma que ocorre. E também outras coisinhas aí que ajudam, né? A diminuição do peso, porque quando você está com obesidade, com muito sobrepeso, você estimula hormônios que a gente chama de anabolizantes, principalmente a insulina, né? A resistência à insulina, ela estimula a crescer tudo no nosso corpo, né? Inclusive tumores, inclusive nódulos. Então, é importante fazer essa ressalva aí que a gente sempre pede para os pacientes fazerem, terem cuidados, né, com a saúde, para os pacientes procurar manter um peso adequado, uma alimentação adequada. Irá, uma vez se constata que aquele nódulo é um câncer, qual é o nível de agressividade? Que a gente leigo sabe que os cânceres têm agressividades distintas. Nesse caso, qual é o potencial de recuperação desses pacientes em relação a câncer tireoide? E já para emendar outra pergunta, a tireoide é removida nessa cirurgia? É o padrão ouro desse tipo de situação, Lenuto Ferreira. Eu vou iniciar pela última pergunta, é a remoção total da glândula tireoide. Em alguns casos selecionados, é importante os ouvintes também saberem disso, a gente pode tirar a metade da glândula, né? Se for só um lado acometido, um tumor pequeno, menor do que 1 centímetro, se não tiver mais nenhum nódulo no resto da tireoide, a gente pode optar por uma medida um pouco mais conservadora. É cirúrgico, mas é mais conservador, né? A gente tira só a metade, mas são alguns casos que não são tão comuns. Até porque esse paciente vai precisar de um acompanhamento muito próximo depois de ser feita a cirurgia. Não é aquele paciente que você faz a cirurgia, faz o segmento inicial e de repente ele some do consultório, nunca mais você vê o paciente. Não pode ser assim, né? Tem que ser um compromisso assumido em todos os pacientes com câncer, não só com esses aí. É importante que sejam feitas as consultas de controle. Então, essa remoção cirúrgica é feita através de uma incisão de tamanho variável aqui na frente do pescoço, incisão que pode variar de 2, 4, 6, até mais de 10 centímetros, dependendo do tamanho da glândula, tá certo? Então, fica uma cicatriz aqui na frente do pescoço, e aí você faz o acesso da glândula tireoide, e aí tem que ter o cuidado, né, com algumas situações específicas, que são o nervinho laríngeo recorrente, que é o nervo da voz, que é esse nervo aqui, que eu tô com essa voz assim, porque ele está funcionando bem, vocês dois também, tá certo? E também com as glândulas chamadas de paratireoides, as glândulas que ajudam a regular o cálcio do nosso sangue. Ou seja, você não pode tremer na hora Não pode tremer na hora da cirurgia, problema, né? E tem que ser feita sim por um especialista. Essa cirurgia é uma cirurgia da expertise do cirurgião de cabeça e pescoço. Eu sempre digo isso aqui e repito, continuarei repetindo. Cirurgia da tireoide é com o cirurgião de cabeça e pescoço, não é com nenhum outro especialista. Tem que ser esse especialista. E se você tem dúvida, se o seu médico que está propondo uma cirurgia para você, especialmente da tireoide, é especialista, você vai no site do CRM e faz lá a busca por médico, e aí você acha se o seu médico tem um registro de qualificação de especialista em cirurgia de cabeça e pescoço, para que você tenha mais segurança, porque aí ele provou que é um cirurgião capacitado e que ele pode fazer a tua cirurgia com muito mais segurança, com vamos dizer assim, um percentual muito baixo de sequelas, comparado a um cirurgião que não seja especialista em cirurgia da tireoide, que é uma cirurgia muito meticulosa, muito delicada, e a tireoidectomia total, que é o padrão ouro desse tipo de cirurgia para câncer, o paciente vai ter que tomar hormônio para o resto da vida, que é a levotiroxina, que é o hormônio que imita a porção ativa desses hormônios que a tireoide produz, né? Então, ela faz essa imitação. Então, o paciente precisa tomar para o resto da vida esses hormônios. E sendo identificado o câncer
com a devida brevidade, qual é o índice de recuperação? É muito alto, Lenildo. O principal tipo de câncer da tireoide, que é o carcinoma papilífero, né, que é quase 90% dos cânceres de tireoide, felizmente, eles têm um grau muito menor de agressão e a recuperação é muito rápida. Raros casos a gente vê esse tipo de câncer se comportando de uma forma mais agressiva. A gente tem pacientes na FAP, por exemplo, que chegaram com câncer de tireoide que tiveram que remover a laringe também, porque o câncer estava invadindo a laringe da paciente, entendeu? Graças a Deus a paciente está muito bem, está em controle, ela segue com a gente, fazendo as consultas regulares, mas são, assim, casos raríssimos, né? A maioria com a cirurgia faz o controle, outros casos, além da cirurgia, vão precisar tomar o iodo radioativo, que é o iodo 131, né, para fazer a ablação, que a gente chama dos remanescentes, porque a gente não tem o olho microscópico, então você não consegue remover microscopicamente 100% do tecido tireoidiano, isso é impossível. Tá? Então, aquele remanescente que fica, em alguns casos é importante fazer essa ablação com o iodo radioativo, para você ter o melhor controle possível do paciente no pós-operatório e que ele fique sem a questão de recidiva, né? Diminua bastante, né? O ideal é zerar mesmo a possibilidade de uma recidiva, que é o aparecimento novamente do câncer e o paciente ter que se submeter a uma nova cirurgia do pescoço, né? Que o pescoço, Lenildo, quando a gente vai... É parecido com aquela situação aí que o ex-presidente Bolsonaro passou, né? Já foi operado o quê? 7 vezes a barriga dele. Então o abdômen dele é um abdômen assim, hostil de você mexer, né? De um cirurgião. Um cirurgião tem que, além de um excelente conhecimento técnico, ele tem que ter muita coragem para abordar aquilo ali. O pescoço não é diferente. Você vai, opera uma vez, aí se tiver uma recidiva, opera duas, já vai ficando cada vez mais difícil essa cirurgia. Então o ideal é que o cirurgião de cabeça e pescoço ele já consiga resolver a situação na primeira cirurgia que ele fizer, ele já consiga fazer o tratamento efetivo dos pacientes. Na maioria das vezes, em cirurgia da tireoide, né, no tipo principal de câncer que acomete a tireoide, a gente consegue fazer esse tipo de tratamento. E outras vezes os pacientes, pela história natural da doença, eles vão ficar tendo recidivas de câncer, né? Que alguns cânceres, felizmente, são estatisticamente menos significativos, mas eles também aparecem e a gente tem que estar preparado para enfrentar junto com o paciente e com os esclarecimentos necessários esses tipos de situações que vão aparecer. Doutor Irá, depois de tantos esclarecimentos importantes sobre esse tema da tireoide, aproveito para deixar agora, você é um homem multiplataformas, aproveito para deixar aí as suas redes sociais. É bom porque é fácil de achar. Né? É fácil de achar, né? Porque no cirurgião de cabeça e pescoço do mundo, no planeta Terra, com esse nome Irá só tem eu. Então, então tem aí no YouTube, você vai na chave de busca e digita aí Dr. Iracuri ou Dr. Irá, você vai me achar. Tem outros lá, o Irá, viu, Leandro? Eu descobri que tem outros. E no Instagram, @DRIrapb, que é a live que vocês me acompanham aqui. E também no TikTok, Dr. Iracuri também, você acha lá. Estou no TikTok com vídeos curtos lá. Assim, com esses... Não felizmente, Lenildo, para a graça de Deus, não tem dancinha lá de ninguém. Amém. E o que é importante a gente falar, uma mensagem para os nossos ouvintes, né, sobre questão de saúde da tireoide, é que a tireoide é uma glândulazinha pequena, né, uma glândula importantíssima do nosso corpo, com um impacto imenso na nossa saúde. Então, o que a gente fala aqui, passar para os nossos ouvintes, não esperem que sintomas graves apareçam para procurar ajuda, porque a saúde também é uma situação de prevenção. Né? Então, é importante vocês se cuidarem e também confiar nos profissionais especializados. E vou repetir, cirurgia da tireoide é com o médico cirurgião de cabeça e pescoço. Lenildo, muito obrigado aí e uma boa tarde para todos os nossos rádio ouvintes. Se Deus quiser, até a próxima quarta-feira, quando a gente vai trazer aqui outros temas na área de cirurgia de cabeça e pescoço. E também é importante dizer que se o paciente precisar de cirurgia, a gente está aí dando todo o nosso apoio. Você entra aí no meu Instagram, @DRIrapb, e você vai ter as instruções de como fazer para me achar. Né? Para você me achar, é muito fácil você me achar. Né? Aqui na cidade de Campina Grande, em Cuité e também na cidade de Patos, né? Onde eu atendo aqui os pacientes do nosso grande sertão aqui, quando a gente concentra as consultas também. Né? Então, um grande abraço a todos vocês.
Na Campina FM o som vai rolar. Doutor Ira chegou pra te ajudar. No programa Saúde é Notícia, trazendo saúde com muita alegria. Sintoniza 93 com o mundo mundial. O doutor tá na área, é sensacional. Com dicas e conselhos pra te proteger. A saúde é notícia, vai te fortalecer.